Olá pessoal do canal da Adélia, tudo bem? Eu sou o professor Matheus e hoje iremos falar sobre crises humanitárias. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre crises humanitárias, que é um tema que pode cair na sua prova do Enem e ele tem uma suma importância na questão da sua prova. Antes que nós começarmos o conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativando o sininho, e também compartilhem o vídeo para que nós possamos estar dando continuidade aos nossos trabalhos na produção dos vídeos. Lembrando que sempre estamos divulgando toda semana novos vídeos no nosso canal, ok? Vamos lá, galera. Então agora nós vamos falar sobre crises humanitárias. Então, o agravamento das crises humanitárias. Teve uma fala do chefe de assuntos humanitários da ONU, o Stephen O'Brien. Ele alertou em 2017 que o mundo estava passando pelo pior momento de crises humanitárias após a Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Naquele período, como até os dias de hoje, tem alguns países que estão passando por conflitos civis, como é o caso do Afeganistão, do Iraque, da Síria, o Haiti também, nós estamos passando um grande problema aqui na América Latina, tá? Então, muitos lugares estavam passando por esses devidos problemas, E quais seriam esses motivos dos conflitos civis? São vários. Eu vou pautar nessa aula alguns para vocês, tá? E em 2020, o que aconteceu? Pandemia, tá? O Covid-19. E com o Covid-19, a situação nesses países já estavam bem precárias, elas só pioraram, tá? Por quê? Por conta do isolamento social, a queda da economia, que já nesse país já era bem enfraquecida ou inexistente, então ficou um caos total, tá? Então, pessoas estavam privadas de ir ao trabalho por conta da pandemia, então já pessoas que estavam passando dificuldades financeiras acabaram piorando a situação, por conta já dos problemas internos que já existiam associados com o Covid-19, tá? Então eu botei um mapa aí que mostram, as 15 principais crises humanitárias, tá? No planeta hoje, Então nós temos lá o Afeganistão, aqui, eu consegui achar esse mapa, em espanhol, eles estão falando Birmania, que é o Myanmar, tá? Temos Etiópia, Haiti, tá? O Chad, Líbano, República Democrática do Congo, ok? O Mali, tá? Síria, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Ucrânia, Venezuela e Iêmen, tá? São os principais conflitos, E aonde estão esses países? A boa parte, sua maioria, no continente africano, tá? E também em países do Oriente Médio e do Sul da África. Por que no continente africano? Porque lá já são países que já tinham essa economia enfraquecida, Após o neocolonialismo, deixou esses países sem o amparo das suas colônias, ok? Então, com os problemas internos que já existiam lá, E aí, grupos extremistas, governos ditatoriais, tudo mais, geram um estopim para acontecer essas crises humanitárias, esses conflitos internos nesses países, tá? Então, lá temos uma boa parte dos países passando por esses problemas. Aí também nós temos aqui na América do Sul a Venezuela, que é também considerada uma das maiores crises humanitárias dos últimos anos, Muitas pessoas estão migrando, saindo da Venezuela e indo para outros países em busca de condições melhores de vida, tá? Então, também não é só um problema exclusivo do continente africano. Temos em outros países também. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, é uma agência especializada da ONU, A ONU ela é toda fragmentada, tem várias agências que cuidam de assuntos relacionados, à sociedade mundial, tá? E as crises humanitárias é um problema, é um assunto tratado da sociedade mundial. Então, a ONU tem o Acnur, que é o Alto Comissariado. E aí, no Acnur é onde eles vão tratar de todas as questões relacionadas a esses problemas das crises humanitárias e os refugiados, que é um problema problema consequente, tá? Das crises humanitárias. Então, o estado de crise humanitária é uma situação de emergência, pois tem muitas pessoas passando por diversos problemas, E quais seriam essas características desses problemas? Privação de alimentos, tá? Às vezes os grupos extremistas ou os governos ditatoriais,
os governos autoritários, eles começam a fazer o controle da alimentação da população, né? Então, às vezes, não chegando toda a disponibilidade de alimentos para as redes de supermercados e à mesa da população, tá? Risco à saúde, então a disseminação de doenças, falta do tratamento básico de saúde, falta de medicamentos, tá? Também acontece nesses países, tá? Falta de segurança, né? Então, às vezes, as Forças Armadas, as forças policiais estão envolvidas nesses conflitos, às vezes até armados, e aí, né, param de fazer a questão da segurança da população, então a população fica sujeita à violência dos criminosos, tá? Os conflitos armados, né? Essa questão da disputa do poder, disputa étnica, religiosa, tá? Que pode estar aumentando a crise humanitária no país, tá? As epidemias que podem acontecer, né? Que já foge até do âmbito ali daquele problema local, né? Como foi o Covid-19, aconteceu, e, né? Como o país já está passando por problemas, vai ser muito difícil tá tentando barrar, né? Ou controlar a questão das epidemias. Temos crises alimentares quando há algum problema de produção de alimentos, tá? Ou pragas que destruíram as lavouras, ou então morte de animais de corte por alguma doença, tá? Pode acontecer essa questão também. E por último, desastres naturais, que isso aí também não temos como controlar, ok? Como no caso lá que teve furacão, um exemplo lá nos Estados Unidos, pode acontecer num país desse que está acontecendo uma crise humanitária, ok? E isso só teve uma intensificação, galera, no período da globalização após 1991, né? E aí, após o fim lá da Guerra Fria, que era um mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, após isso, muitos países que eram subsidiários desses países começaram a entrar em conflitos internos, né? O caso que eu vou dar um exemplo tem a da Bósnia, a Guerra da Bósnia, que foi após o final da Guerra Fria, tá? A Guerra de Ruanda. Então, porque antes os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham esse controle sobre muitas dessas nações, por questão da influência na Guerra Fria entre o capitalismo e o socialismo. Com a queda da União Soviética, isso acabou. Então, nós começamos uma nova era do mundo multipolarizado, né? Várias nações tentando o poder, ok? Então, teve um aumento das guerras civis, tá? Após o final da Guerra Fria, em 1991. Um exemplo aqui, ó, Ruanda, né? Já tinha começado durante aí, o finalzinho ali da Guerra Fria, em 1990 a 1994. Depois nós tivemos a Guerra da Bósnia, em 1992 a 1995. Ambas as guerras aqui eram guerras por questões de perseguições étnicas e religiosas, né? Foram muito sangrentas, principalmente a Guerra da Bósnia, né? Que houve centenas de mortes por conta dessas minorias étnicas e religiosas que estavam pertencentes ali naquele local. E na questão da Bósnia, né? Era um antigo país que pertencia à antiga Iugoslávia. E aí depois que a Iugoslávia acabou também, dentro dos períodos se fragmentaram. Então ali eram várias nações dentro de uma. Então tem aquelas pessoas que se identificam mais com uma outra nação que não está naquele território demarcado ali pela Bósnia. Então gerou todo aquele conflito, tá? Nós temos também um local onde temos mais esses problemas, essas guerras civis e desses conflitos, que é a África e o Oriente Médio, como eu já mostrei no mapa para vocês, tá? E muitas das vezes esses países são países exportadores de matéria-prima, tá? Que aí não tem uma industrialização, tá? Uma economia muito fortificada. E aí, com o início dessas guerras civis ou desses conflitos internos, né? A economia acaba a ficar devastada, por conta que esses países eles não têm outras fontes, né, econômicas, e sim só a exportação de matéria-prima. Começa um conflito, né? Então essas produções começam a ficar de lado, tá? E aí agravando esses problemas econômicos, tá? E isso dá a abertura para a insurgência de grupos extremistas, né? Então, grupos terroristas, governos autoritários, buscando o controle e o poder do país, que já está com um governo, às vezes, talvez
quase sendo destituído, ou um governo enfraquecido sem controle, que é o caso, vou dar um exemplo do Haiti, onde as gangues do país têm o controle atualmente, tá? E o governo, né, não tem como combatê-las e tomar o poder de volta, tá? Os principais efeitos das crises humanitárias, né? Essa onda de crises humanitárias, eu dei um exemplo aqui da Primavera Árabe em 2010, né? Foi um movimento entre diversos países do Oriente Médio, tá? E também lá do norte da África, países de origem islâmica, ok? Que começaram a se rebelar contra os ditadores, né? Os governos autoritários que ali existiam, né? E aí, quais são esses efeitos? Pode você ter a queda de governos antidemocráticos, então o fim desses governos, como aconteceu na Tunísia, que foi o país pioneiro na Primavera Árabe, e no Egito, ou o endurecimento dos regimes, tá? Que é o que aconteceu na Síria. A Síria hoje está passando ainda por aquela guerra civil que teve lá o início na Primavera Árabe, tá? Aonde o governo do ditador Bashar al-Assad ele está governando a punhos de ferro, tá? Oprimindo toda a população civil, né? E atacando alvos dos grupos que é contrário ao seu governo e também aos grupos terroristas que ali viram a brecha e começaram a ganhar força, que é o caso do Estado Islâmico, o ISIS, ok? Que em conjunto até os Estados Unidos, a Rússia, fizeram bombardeios há uns tempos atrás a locais, né, quartéis-generais, pontos de depósito de armas, esses grupos, ok? Que tinha dado uma enfraquecida, mas eles voltaram novamente, pois até a Rússia, nos últimos dias, tem sobrevoado lá a cidade de Alepo e outras cidades lá na Síria, com os seus aviões para fazer um reconhecimento dos pontos onde vão ser atacados, juntamente com as forças da Síria, né? E com isso, esse endurecimento de regimes gera uma onda de refugiados. E aí vem a crise humanitária, tá? Porque esse regime autoritário, né, todas aquelas características que eu falei de crises humanitárias começam a aflorar naquele país e eles começam a ir embora, né? Ir para os países vizinhos ou para países onde eles vão ter uma condição de vida muito melhor, ok? Então, né, os principais locais do refúgio são os países fronteiriços, vai ser a primeira coisa que vai passar na cabeça desses refugiados, ou as nações europeias, que é o primeiro mundo, tá? Só que isso vai gerar um alto fluxo de refugiado para muitos países, e isso não pode ser bem visto, tá? A origem, a África e o Oriente Médio ainda são os maiores, né, países da onde vêm todos esses refugiados, só que eles indo para a Europa, o que acontece? Muitos desses países não acabam recebendo os bens, tá? Não liberando a entrada desses refugiados e aí gerando um desalento sobre eles. Então eles vão ficar migrando de nação em nação até achar uma nação que os abrigue-os, tá? E isso acaba indo contra a assinatura de países membros da ONU, que todo refugiado ele tem que ser acolhido, independente da origem, da etnia, da religião, tá? Ele tem que ser acolhido porque ele está passando por uma situação muito grave, né? Que é um problema de guerras civis, crises humanitárias, tá? E isso na Europa, com a entrada desses muitos imigrantes, tem aumentado muitos movimentos xenófobos, tá? Xenofobia contra esses povos. Então eles alegam que vão estar entrando criminosos nesses países, alegam que vai ter falta de emprego para os cidadãos nascidos naquele país, né? Então vai afetar a economia, aí começa a ser juntado esses discursos alegando que os refugiados, né, os imigrantes só estão trazendo problemas para os seus países, tá? Então essa recusa desses refugiados, ela não pode acontecer, né? Dentro da ONU, lá todos os países assinaram, eles têm que ser acolhidos, mas na prática não é o que vem acontecido. E aí outros países que vêm aceitando, né, esses refugiados têm criticado, principalmente nas Assembleias Gerais da ONU, as atitudes de muitos desses países, principalmente os países ali próximos ao mar Mediterrâneo,
tá? E isso só agrava a crise humanitária mundial, porque esses refugiados vão ficar, né, sem abrigo, ou então vão ficar concentrados nos campos de refugiados, onde são locais que não têm uma grande estrutura para abrigá-los eles corretamente e dar o mínimo de dignidade possível para essas pessoas que já vêm sofrendo há anos em seus países, tá? Aqui eu peguei uma imagem, galera, que é como que eles chegam lá na Europa, né? Então é uma embarcação clandestina, eles amontoam, né, centenas de pessoas nessas embarcações. Essa embarcação aqui até que tá bonitinha, tem outras que eu já vi que são bem piores, né? Bem rudimentares. E aí eles vão buscar a chegada na Europa. Então tem alguns países ali, tipo a Itália, por exemplo, ela acaba resgatando muitos desses refugiados que ficam às vezes à deriva, né? O motor dessa embarcação clandestina quebra, eles ficam à deriva lá no mar Mediterrâneo. Então às vezes tem muitas mulheres, crianças, gente idosas, gente doentes, né? Então essa questão da guarda costeira aí italiana, ou a marinha italiana, né, acaba resgatando esses refugiados. Aqui, né, são migrantes líbios, né, que a Líbia também estava passando por um problema de crise humanitária. Campos de refugiados e o Covid-19. Então, o Covid-19 causou efeitos devastadores no mundo inteiro, principalmente na relação da economia. As milhares de mortes que o Covid-19 ocasionou em diversos países foi um caos total, né, na nossa história, né? E aí, nos campos de refugiados, o Covid também se proliferou, tá? Então, já tinha aquelas condições precárias das instalações, muitas pessoas aglomeradas, né? Então, isso fez com que o Covid se alastrasse muito mais rápido, né, dentro desses campos de refugiados, porque às vezes faltava equipamentos de higiene pessoal, que é o caso do sabão, que ajuda a higienização das mãos, que era um combatente do vetor de transmissão do Covid, né? Falta de água, às vezes para você lavar as mãos também vai precisar da água, né? Então isso foi um problema. Questão da falta das máscaras também. Então, nos campos de refugiados, o Covid, né, foi praticamente letal aí, tá? Então nós temos a imagem aqui, ó, do como que é um campo de refugiado, né? Lembra muitas comunidades, né, de diversos países aí subdesenvolvidos. Nesse caso aqui é um campo de refugiados lá em Bangladesh, que aí o pessoal do Myanmar que está fugindo lá para o Bangladesh, que é uma minoria étnica que é perseguida pelo governo ditatorial do Myanmar, tá? Então eu mostrei uma foto aí para vocês verem um exemplo de como que é esse campo de refugiados, ó. Moradia sem estrutura nenhuma, com materiais rudimentares, tá? Bem precárias. Como que nós atenuamos essas crises humanitárias? Então nós sabemos que a globalização, ela amplificou os problemas, né? Só que hoje nós temos os meios de telecomunicações. Então os meios de telecomunicações, eles ajudam a espalhar o que vem acontecendo em diversos países do mundo onde estão acontecendo essas crises, tá? Então, por conta dos meios de telecomunicações mais avançados que nós temos hoje, né, nós conseguimos ter um aumento de pressão internacional sobre a ONU e lideranças políticas para tentar adotar medidas para atenuar esses problemas, para diminuir ou até mesmo erradicar, tá? E dentro dessas medidas que a ONU e as lideranças políticas podem tomar, podem estar no âmbito político, econômico e social, né? Então nós podemos começar com intervenções militares, com as forças pacificadoras da ONU, como nós temos aí no mundo diversas áreas, né, de atuação da ONU, que são os capacetes azuis, tá? Então pode começar com uma intervenção militar nos casos mais graves, ok? Até o Brasil já liderou algumas, e acho que ainda lidera a intervenção militar pacificadora na República Democrática do Congo. No Haiti liderou durante muitos anos também, tá, galera? Bloqueios econômicos, tá? Então, fazendo aquelas questões de sanções econômicas sobre esses países para dificultar mais, né, o poderio bélico desses governos autoritários ou desses grupos terroristas, ok? E pressões diplomáticas, né? Nas Assembleias Gerais da ONU, né? Eles discutindo, cortando relações, né? Tirando as embaixadas desses países, né? Para deixar cada vez mais o país ali isolado e tentar afetar mais o governo que está só aumentando essa crise humanitária. Só que aí tem um problema, né? A população civil acaba sofrendo também com essas ações, né, desses líderes e da ONU, tá?
porque eles já estão sofrendo. Imagine só você já cortar um pouco de dinheiro ou poucas das coisas que entram naquele local, né? Temos a Acnur, né, que é a agência da ONU voltada para os refugiados, os Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e outras instituições que tentam ajudar essas pessoas que estão passando por essas situações, tá? Só que às vezes essa ajuda, né, às vezes acaba nem chegando ou demora muito, porque os grupos, né, que estão tentando o poder daquele país, eles acabam impedindo a chegada desses equipamentos para a ajuda das pessoas. Tá? Então também é um grande problema isso, né? Então toda crise humanitária tem uma origem antrópica, que é o que é antrópico, é a ação do homem, ok? O homem que produz isso, que fez, né? E todas as crises humanitárias, elas dão indícios que vão iniciar, né? Como endurecimento de regimes, aumento de perseguições étnicas, religiosas e etc, né? E com esses sinais, né, as autoridades, como a ONU e outras lideranças políticas, elas têm que tomar medidas urgentes, preventivas, para tentar atenuar esse problema, como políticas de auxílio econômico a esses países vulneráveis e apoio de regimes democráticos, tá? Porque um regime democrático, ele, né, é muito mais difícil que aconteçam todos esses problemas que estão acontecendo nesses governos autoritários, nesses grupos extremistas, tá? Então eu coloquei um exercício aí que pode cair questões parecidas na prova do Enem, tá? Falar sobre o Iêmen, né? Que é um país que também está passando por uma crise humanitária. Vive a pior crise humanitária do mundo. Cerca de 24 milhões de pessoas precisam, né, de ajuda e mais de 3,6 milhões foram obrigadas a deixar suas casas. A maioria das pessoas deslocadas vive em condições insalubres e superlotadas, impossibilitando o distanciamento físico e a lavagem regular das mãos, né? Coloquei também uma questão que envolve, né, a questão do Covid-19. A crise humanitária do Iêmen em 2020 foi agravada durante a pandemia do Covid-19, devido às opções A. A trégua na guerra civil promovida pelas forças no poder. B. Ao maior isolamento da população em suas casas. C. A paralisação das atividades econômicas. D. A interferência de organizações não governamentais. Ou E. A falta de acesso da população ao saneamento básico. Então, eles falam que essa crise humanitária também foi agravada durante a pandemia do Covid-19. Então, nós temos que analisar isso. Então, dessas questões aqui, qual que está envolvendo a questão, né, da proliferação do Covid-19 nessas regiões de crises humanitárias e campos de refugiados, né? A trégua, se tivesse, não ia parar o Covid-19. O B, o maior isolamento da população em suas casas, né? Como eles às vezes não têm nem casa, estavam no campo de refugiados ali, também não ia surtir muito efeito. Paralisação de atividades econômicas só ia piorar mais do que já estava ruim, né? A D, a interferência de organizações não governamentais. Isso aqui, essas organizações, elas vão ajudar nas questões das pessoas. Pode atenuar até a questão do Covid-19, levando equipamentos, materiais de higiene básica, mas também não seria o problema. O que foi o problema real é aí, ó, a falta de acesso da população ao saneamento básico, tá? Por conta, né, da falta da água, da falta do sabão, da falta da estrutura das moradias onde estão essas pessoas. Então, aí é o que mais condiz com o enunciado, tá? Até o gabarito. Ó. Falta do saneamento básico, como esgoto, água tratada, impedir a população do Iêmen de manter a lavagem regular das mãos, aspectos que ampliam a disseminação do Covid-19 e o número de mortes por essa doença, agravando a crise humanitária no país. Beleza, galera? Galera, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas e possa ajudar no estudo de vocês no Enem, ok? E por hoje é só.